Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Eu também quero cumprimentar os irmãos que nos acompanham pela internet. Espero que vocês estejam bem. Senhor, te agradecemos por mais essa palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha com o teu poder, que o Senhor venha edificando a tua igreja e que nós possamos aprender de ti nessa noite. Te agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Estamos no capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos tratar temas muito importantes. Jesus, como sempre, sendo profundo, indo direto ao assunto, tocando na ferida das pessoas. As pessoas, elas eram confrontadas por verdades que muitas vezes as surpreendiam. Por quê? Porque a mente das pessoas era extremamente religiosa. Era uma mente que era extremamente envolvida com todo o conjunto de regras, com todo o conjunto de práticas, com todo um conjunto de hábitos, que com o passar do tempo, eles acabaram afastando o coração do homem de Deus. O que acontece? Hoje em dia eu corro o mesmo risco. As ordenanças da palavra de Deus são importantes? São. Elas são mais do que importantes, elas são imprescindíveis. Eu não consigo viver uma vida cristã madura, uma vida cristã com frutos, uma vida cristã transformada, se eu não levar a sério e não buscar de todo o meu entendimento, de toda a minha vontade, viver as verdades bíblicas. Eu jamais vou crescer na fé, eu jamais vou conquistar algo da parte do Senhor sem levar as ordenanças bíblicas a sério. Agora, eu preciso tomar cuidado. Vida cristã é muito mais que uma lista do deve e uma lista do não pode. Vida cristã é intimidade com Deus, baseado na sua palavra, firmado no Espírito Santo que habita em nós. É uma vida guiada por princípios de Deus, é uma vida norteada, encharcada das verdades, com um coração sensível, com um coração que tem discernimento. Irmãos, discernimento espiritual talvez seja a necessidade mais importante do cristão. O que é discernir? Discernir, existem várias definições, mas eu creio que a principal o que é? É enxergar o que está por trás. Trazendo para o nosso dia a dia, discernimento espiritual é entender o que Deus quer fazer. É entender qual é a resposta que Deus está exigindo de nós naquela situação, naquele caso. Tudo isso feito com segurança, baseado na verdade da palavra de Deus. Agora eu tenho que entender que Deus é um Deus que se comunica com seus filhos. E quando Ele o faz, Ele faz de maneira eficiente. E pelo habitar interior do Espírito Santo, eu sou capaz de discernir aonde Deus quer me levar. E na segurança da palavra, eu vou agir conforme esse discernimento. O problema é que muitos cristãos reduziram a vida cristã a um conjunto de regras, a uma prática infrutífera. A vida de muitos cristãos é um deserto. Ela não muda há anos. Não há crescimento, não há discipulado, não há entendimento, não há fluir nos dons, não há serviço. Por quê? Porque perdeu o centro. Não há santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então assim, cuidado. Se permita guiar pelo Espírito Santo do Senhor nas verdades da palavra. Porque senão você vai cair naquilo que Jesus tem falado repetidamente. Olha, vocês estão mortos, vocês estão longe, vocês não enxergaram, vocês estão longe do meu coração. Lógico, eu estou parafraseando.
Mas em essência é o que Jesus está fazendo aqui, na sua caminhada para Jerusalém, no sentido da cruz do Calvário. Ele está trazendo para o povo verdades básicas de uma vida cristã frutífera. E no final do capítulo 12, início do 13, não é diferente. E a nossa palavra começa assim, Lucas 12, versículo 49. Diz assim a palavra do Senhor: Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Irmãos, o que é fogo? Fogo no Novo Testamento, na maioria dos textos, é juízo. Jesus, ele veio trazer juízo. Como? Quem crer será salvo. Quem não crer já está condenado. Lembra que ele tem na mão a pá e ele limpa em volta e ajunta a palha para ser queimada no fogo. Por que é importante você entender fogo? Veja, os queridos irmãos pentecostais, alguns têm uma tendência a toda vez que vê fogo, pensar no batismo com o Espírito Santo, e essa é uma visão distorcida. Muitos até chegam a orar pedindo batismo de fogo. Irmãos, batismo de fogo é ser imerso no juízo. Batismo é ser imerso. Jesus aqui ele fala que ele tem um certo batismo. O que é? Ele vai ser imerso na obra da cruz do Calvário, no Getsemane, na cruz. Na crucificação, castigo terrível. Num ponto tal que ele se angustia. Por quê? Porque nós temos que entender que Jesus tinha natureza humana. E a cruz do Calvário não foi moleza. E ele se ofereceu livremente para aquilo, obedecendo a Deus. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando, olha gente, eu vim trazer juízo à terra, e esse juízo já chegou. Só que eu tenho um batismo que eu vou ser batizado. Em outras palavras, ele está trazendo o juízo, mas ele também vai trazer a solução. Porque a solução vem através do batismo que ele ia passar na cruz do Calvário. Entenda a palavra batismo aqui como ser imerso. A palavra baptizo é imerso. Em angústias, em sofrimento. Todos os pecados do povo de Deus vão ser colocados sobre Jesus na cruz do Calvário. Não confunda, não são todos os pecados da humanidade. Porque se fossem todos os pecados da humanidade, ninguém ia para o inferno. Porque o sangue de Jesus tem poder para perdoar tudo. Na obra da cruz do Calvário, existe poder para salvar o pior pecador. Só que Jesus morreu pelos pecados do seu povo. É uma coisa muito importante você entender. Ele pagou o preço. O meu pecado, o seu pecado, foi colocado sobre ele. Aquele que nunca pecou. E ele foi moído pelas nossas transgressões, conforme palavras do profeta. Amém? Vamos seguir, versículo 51. Cuidai vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, e a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Irmãos, depois que Jesus veio, começaram as divisões familiares por causa da fé. Dentro das nossas famílias, existem pessoas que não olham com bons olhos a nossa fé.
que acham inclusive que você é louco, que não concordam com o que você pensa. E da mesma maneira, quando você vê as religiões dos nossos familiares, você também não concorda. Porque você sabe que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Percebe a dissensão que Jesus veio trazer? Quando você conversa com um ente querido, que está numa outra religião, não conhece a Jesus, você concorda com ele? Não. E se ele está numa religião que não conhece a Jesus, ele concorda com você? Também não. É o que Jesus está falando aqui. Em alguns casos extremos, pessoas vão perder família por causa do compromisso com Cristo. Em alguns países, pessoas perdem tudo por crer em Cristo. Até bens são deserdados. Amém? Amém? Deixa eu pegar minha água aqui. Vamos seguir. Versículo 54. E dizia também a multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis, então, discernir esses tempos? Veja que interessante, Jesus está falando aqui o seguinte: olha, vocês sabem ver os aspectos do clima, mas vocês estão em cegueira espiritual. Jesus está falando aqui: eu vim trazer fogo à terra, o juízo chegou. O Messias está entre vocês. E vocês sabem olhar que quando vem vento do ocidente, vem nuvens do ocidente, vai chover. Por quê? Porque as nuvens que vinham do Mediterrâneo não conseguiam passar as montanhas e caiu em Israel. Por isso que ali Israel era uma terra fértil, que manava leite e mel. Por causa de uma questão geográfica. Da mesma maneira que quando vinha o vento sul, eles sabiam que vinha um vento quente, que vinha do norte da África, e sabiam que a coisa ia ficar tranquila, não ia chover. Só que aí Jesus está falando o seguinte: olha, do mesmo discernimento que vocês têm do clima, de uma coisa corriqueira, todo mundo sabia o que Jesus está falando aqui, vocês não estão discernindo que o Messias está entre vós, que o machado está colocado à raiz das árvores, como diz no começo do Evangelho, e que essa árvore está para ser cortada e lançada no fogo, porque eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer fogo. Percebe? Irmãos, muitas vezes, fica um alerta para a igreja. Você tem discernimento para avaliar tudo que está à sua volta, menos a sua vida espiritual. Sua vida espiritual está abaixo da mediocridade e você não consegue enxergar. Agora, para as coisas do dia a dia, para as coisas do trabalho, para outras necessidades, você vê tudo. E sempre as coisas de Deus estão em segundo plano. Irmãos, é o mesmo caso. Só que a diferença agora, Jesus não está entre nós fisicamente, mas o Espírito do Senhor habita em nós. E como que eu não consigo fluir e discernir tudo aquilo que o Espírito Santo do Senhor, que é um só com o meu Espírito, quer fazer através da minha vida? Por quê? Porque eu estou vendo milhares de coisas que não tem nada a ver com o mover de Deus, mas tem a ver com o meu próprio interesse, coisas do dia a dia, que não acrescentam nem um tio à minha vida cristã. É a mesma cegueira. Eu preciso parar para pensar. Eu preciso parar para discernir. Porque essa situação desses homens, em algum grau, pode ser vivida por nós, igreja. Mas nós temos uma absurda diferença com esse povo. Eles não eram habitados pelo Espírito Santo. E nós somos habitados pelo Espírito Santo permanentemente.
Agora, o seu estilo de vida está sendo influenciado pelo Espírito Santo ou você está entristecendo o Espírito do Senhor? Essa é uma pergunta que só você pode responder, mas é uma pergunta que deve ser feita de maneira frequente. Amém? Amém. Vamos seguir, deixa eu tomar um gole de água. 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, procura livrar-te dele no caminho, para que não suceda que te conduza ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e o oficial te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja que interessante. Jesus usa aqui a ilustração dos acordos judiciais humanos. O que ele está falando? Você está avaliando uma situação. Essa situação vai trazer prejuízo para você. O que você faz? Você toma uma atitude, você negocia. Para quê? Para se livrar daquela consequência. Da mesma forma, o Messias chegou. E você não está parando para pensar duas vezes no que está acontecendo. E quais as consequências da sua atitude em relação ao Cristo. Ele está falando para aquele povo. Quando eu lido com as histórias de Jesus, não é bom você ficar pensando quem é o juiz, quem é o adversário, quem é o vizinho. Cuidado com isso. É melhor você interpretar a história da maneira que o povo entende. E o povo sabia do que Jesus estava falando aqui. É uma questão judicial, onde a pessoa entende que se buscar um acordo, é melhor do que ser condenado e ficar presa definitivamente por causa daquele acordo. E aí Jesus está usando esse exemplo para mostrar, olha, qual é o teu relacionamento comigo? Qual a tua maneira de crer? Da mesma forma, nós estamos diante dessa situação. De que maneira eu devo me comportar? Qual a resposta que eu devo dar nessa situação? Qual é a maneira que o Senhor requer que eu haja diante disso? Da mesma maneira, você está discernindo, nossa, amanhã no trabalho eu tenho que fazer isso, olha, na escola eu tenho que fazer aquilo, ó, chegando em casa eu resolver aquilo, tá, legal, nota 10. Seu nome é eficiência, mas essa eficiência toda está dedicada na vida cristã? Na busca de santidade, na busca de intimidade com Deus, na busca de servir a igreja, servir aos irmãos? Você tem o mesmo esforço? Você tem o mesmo nível de compromisso? Você tem o mesmo nível de interesse? Irmãos, se não, fecha para balanço e muda. Porque um dia nós estaremos diante do Senhor e prestaremos conta de como temos vivido a nossa vida espiritual, conforme que foi ensinado na última palavra, em Lucas. Cuidado, corrija as prioridades da sua vida. Eficiência é bom, trabalhar é bom, planejar o trabalho é bom, mas o melhor é uma vida cristã abundante, com compromisso, com santidade, com intimidade com Deus, sendo direcionado pelo poder do Espírito Santo e pela palavra. O problema é que os meus olhos e o meu foco está ligado na minha vida secular. Conforme nós vimos em palavras anteriores, irmãos, e se Deus pedir a sua vida hoje, te chamar hoje? Caixão não tem gaveta. Cuidado, sabe a única coisa que vai levar? Quem é homem vai levar o terno. Quem é mulher vai levar uma roupinha bonitinha, que vai tudo virar pó. Vai tudo apodrecer. Até um dia que vai ficar reduzido a uma caixinha, e ser colocado num cantinho de uma cova fria. Porque tudo que você fez aqui já vai estar com você lá com o Senhor. E que obras você vai levar? Senhor,
Eis aqui a minha vida. Ó Senhor, eu não pude fazer muito. Mas ó, na minha família, no meu casamento, nos meus filhos, ó, lá na igreja, eu não sabia pregar que nem aqueles irmãos lá. Mas o meu carro era convertido. A minha carteira também. Meus braços para carregar a cadeira também era. A minha boa vontade para levar um lanche, para alegrar os irmãos, também era. Percebe? A vida é muito mais do que uma carreira, a vida é muito mais do que bens. Na verdade, a vida, o que realmente importa, é o seu relacionamento com Jesus de Nazaré. Mais nada. O resto é tudo secundário. Talvez você nunca parou para pensar nisso, mas essa é a realidade que Jesus nos ensina. Amém? Amém. Vamos avançar, capítulo 13. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Qual é a situação aqui? Nós não temos maiores informações, mas parece que os galileus estavam oferecendo sacrifício a Deus, adoração do Antigo Testamento. Duas situações são possíveis aqui. Uma, eles estavam oferecendo sacrifício no templo. E no templo os soldados foram lá e mataram esses galileus, e o sangue derramado deles pela espada se misturou ao sangue do sacrifício. Porém, existe uma segunda alternativa, que eu até gosto mais dela. A única época do ano que alguém podia sacrificar sem usar o sacerdote era a Páscoa. Então pode ser que houve um evento onde esses galileus estavam sacrificando o cordeiro pascal. E houve um tumulto, houve alguma situação onde Pilatos, que era tudo menos bonzinho, mandou matar esses galileus. E aí o que acontece? Dentro da visão que muitos judeus tinham do Antigo Testamento, totalmente baseada na teologia retributiva, eles achavam que aqueles galileus estavam em pecado grave. Jesus não fala nem que sim nem que não, mas Jesus fala para eles: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, a coisa para vocês vai ficar feia. Nossa, pastor, que bom que nós somos tudo crente, hein? Evangélico, reformado, discípulo de Charles Spurgeon. Que bom, né, pastor? É, que bom. Mas, meu irmão, veja uma vida cheia de pecado. Se não vos arrependerdes, a coisa vai pegar preço. Se você tem coisas a acertar com o Senhor, se você entrou numa direção que não agrada o Senhor, a coisa vai pegar preço. E a consequência vai vir. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nossa igreja está numa campanha de oração com jejum. Um dos alvos é serviço. Outro alvo é discipulado, maturidade e santidade. Separação. E o último alvo é intimidade com o Senhor. Nossa, pastor, nós estamos numa campanha de jejum com oração? Rapaz, nem percebi. Mas, ó, pastor, tranquilo, a hora que o pastor orar, eu digo amém, tá? Ó, amém, hein? Percebe que você pode estar tratando as coisas do Senhor de maneira desleixada? Nesse caso aqui, lembra que foi dada uma orientação? Ó, participe, escolha 3 alvos, coloque no papel, ore diariamente. Ah,
o pastor está exagerando de novo, esse pastor é chato mesmo. É chato, mas ele está ensinando o que a Bíblia manda fazer. E se a Bíblia manda, não é o pastor, é a Bíblia. E ele plantou você numa igreja. Só que você corre o risco de estar tão alheio a tudo aquilo que está acontecendo e tão olhando para o seu umbigo, que você não percebe o mover de Deus passando do seu lado e você não está tomando nenhuma atitude. Mas não precisa responder não, tá? E se você está seguindo conosco nesse propósito, parabéns, que Deus te capacite, como a nós, para de maneira simples estarmos fazendo isso. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém, mas talvez alguns estejam mais focados e outros, por uma distração, não estão percebendo que estão deixando coisas que têm que ser feitas e não estão fazendo. Irmãos, é fácil se distrair, é fácil mudar o foco e é fácil se afastar daquilo que o Senhor deseja de você. Às vezes nós usamos palavras duras, mas é porque quando a palavra de Deus é apresentada de maneira bíblica, ela nos confronta, não existe outra maneira, não existe passar a mão na cabeça. Mas quando você responde de maneira madura e de maneira séria, primeiro você mostra que você está tentando ser um adulto na fé. Porque vou te falar uma coisa, o tipo de crente que só faz aquilo que agrada a ele é infantil. Porque quem faz só o que agrada é criança. Os nossos filhos de pequeno é que faziam o que agrada. Pode ver, criança só faz o que agrada. Vai explicar para uma criança que ela vai ter que tomar uma injeção, você vai entender bem o que eu estou falando. Você vai falar, sim, papai, tira sangue agora. Tá bom que vai. 6 adultos para segurar, não segura o dom. Tem que pegar do irmão Júlio para cima. Senão não segura. Percebe? Mas, irmãos, nós podemos ter comportamento infantil, porque estamos fazendo na vida cristã só o que nos agrada. E vida cristã não é apenas o que me agrada, mas sim o que agrada o Senhor. Amém? Ah, demorou um pouco, mas vão falar amém. Amém, glória a Deus. Receba isso como um incentivo. Vamos seguir. Versículo 4. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Olha que interessante, já apareceu mais de uma vez. Arrependimento. Qual é o caso aqui? Não se sabe onde fica essa torre de Siloé. Alguns estudiosos imaginam que foi uma torre que tentaram construir ao lado do tanque de Siloé. O que era o tanque de Siloé? Era aquele tanque que um anjo visitava. E a primeira pessoa que entrava na água após a visita do anjo era curada. E ali tinha um paralítico que estava lá há 38 anos e nunca conseguia chegar na água. E Jesus foi lá e curou o paralítico. Imagina-se que a Torre de Siloé foi uma tentativa de uma construção próxima ali e que aquela construção caiu e matou 18 homens. Quando o povo viu que a torre caiu, que correu no meio do povo? Ah, eles eram todo pecador. Aqueles irmãos que não faz campanha de oração e jejum. Percebe como é facinho? Eu estou seguindo, buscando o Senhor, eu me acho melhor do que você. Que às vezes não está conseguindo. Em vez de parar para pensar, falar, nossa Deus, obrigado. Porque o Senhor está capacitando a encrenca de 2 pernas a orar e jejuar. É disso que Jesus está falando. Agora é o outro lado. Porque da mesma maneira que eu corro o risco da omissão, eu corro o risco de me achar bom demais.
Só que para os dois eu digo, se não vos arrepender, porque irmãos, presunção também é pecado. Se achar santo demais também é pecado. Deixar de entender que você só faz o que tem que fazer na vida cristã porque Deus te capacitou, é graça da parte dele, também é pecado. Percebe esse equilíbrio? Como eu caio para o lado do ostracismo ou eu caio para o lado de achar que eu sou bom demais. E aí todo mundo junto tem que se arrepender, corrigir o que está errado e caminhar. Irmãos, arrependimento é para todo dia. Você não é salvo. E como consequência da salvação vem o arrependimento de pecados apenas naquele momento. É a vida toda. Percebeu que tem algo errado, que existe um excesso, que existe uma direção que não está agradando o Senhor? Se arrependa. Como? O que é arrependimento? É metanoia, mudança de mente e de atitude. Se você está bem, se você está caminhando, se você está amadurecendo, se você está avançando, agradeça a Deus, porque isso é obra exclusiva dele. Se você está se mantendo de pé, é obra dele. Muitos evangélicos são legalistas. Vem lá o irmãozinho, está tendo problema. Também esse pentecostal, esse arminiano. Se ele frequentasse uma igreja bíblica como a minha, ele não faria errado assim. Acorde, irmão. Nós não somos discípulos nem de Calvino, nem de Armínio, nem dos pentecostais, nem dos reformados. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E Deus seguir o ensinamento dele. E estarmos confiados nele, no seu poder. E entender que se do mesmo modo nós não nos arrependermos, vamos ter consequências das nossas atitudes erradas. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 6. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Irmãos, qual que era a situação? As vinhas eram áreas de terras nobres. E as vinhas, quando caíam as uvas que sobravam, quando caíam as folhas, embaixo delas a terra ficava adubada e era muito fértil. Aí o que acontece? Era hábito daqueles agricultores plantarem figueiras, que era uma árvore que se dava muito bem junto com a vinha e que produzia. Agora o que acontece? Essas figueiras produziam rápido. Com 3 anos, elas já tinham que dar frutos. E no caso, a parábola que Jesus está propondo aqui, está mostrando que aquela figueira tinha algum problema, porque ela não tinha dado fruto. Alguns intérpretes entendem que essa figueira é Israel, que nos 3 anos do ministério de Jesus, ela não respondeu ao chamado da fé no Messias e estava prestes a ser cortada. É uma interpretação viável? É. Porém, eu creio que é bom sempre ver com cautela. Por quê? Porque parábolas são histórias de conhecimento do simples, de situações do dia a dia, onde eu tenho que tomar cuidado para minha interpretação dos símbolos. Mas é viável. Não tá, quem fala assim não está falando nenhum absurdo. Agora, se ela aponta para Israel, como muitos intérpretes entendem, ela também aponta para nós. Lembra que Jesus falou? A vara que está em mim dá muito fruto. Porém, a que não dá fruto, ele corta.
Entenda, primeiro, a vara está em Cristo. Se a vara está em Cristo, esse corte não é perder salvação. Esse corte, no caso da vinha, é poda. Entendeu? Agora, Jesus, da mesma maneira que ele está advertindo Israel aqui, que não creu no Messias e está tendo prejuízo, ele também, no Evangelho de João, ele está advertindo o seu povo, porque a vara está nele. Aqui Israel não está nele, a figueira não está nele. Na vinha, a vara está em mim. Então está nele. Se está em Cristo, não tem como perder a salvação. O corta ali é podar. Aonde eu estou querendo chegar, irmãos? Da mesma maneira que Israel vai ter a consequência de não ter crido no Messias. E em 70 depois de Cristo, aproximadamente 40 anos após essa parábola, ser riscado do mapa, você cristão, que é a vara da videira, que está em Cristo, que não der fruto, pode estar sendo podado por Deus. Pode estar sendo disciplinado. Pode estar tendo consequências, que nem sempre vão ser as mais fáceis. Porque abertamente você entrou por um caminho de esterilidade espiritual. Por causa da falta de compromisso, por causa da falta de arrependimento, por causa da falta de atitude. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, fala o seguinte, olha, Israel era o ramo da oliveira. E eles não creram no Cristo, foram arrancados. Agora vocês, gentios, foram enxertados. Se Deus tratou de maneira dura Israel, que foi desobediente, como ele vai tratar vocês que foram enxertados quando desobedecerem? Agora, pela palavra, eu sei que um cristão não pode perder salvação. É essa a diferença. Essa parábola da figueira está falando de Israel rejeitado. Mas a aplicação dela para a igreja, eu uso o texto onde Jesus fala das varas da vinha que estão nele e que tem que dar fruto. Glória a Deus que nós temos segurança de salvação. Porque senão seríamos tratados igual a Israel. Por isso que tem muito irmão que crê que pode perder a salvação por uma interpretação não correta de passagens como essa. Entendeu? Apesar que eu brinco com os irmãos, você crê que não perde salvação? Então, por favor, não perca a sua. Acabou, está resolvido o problema. Amém? Amém? Vamos tratar de não perder a nossa salvação também, confiados em Cristo e no poder dele. Vamos seguir. Versículo 8. E respondendo ele, disse-lhe, Senhor, deixa esse ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Veja que interessante. Oportunidade e cuidados de Deus. Irmãos, numa boa, quando Jesus para diante de Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar a vós, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas. Irmãos, Jesus estava mentindo? Então ele quis ajuntar, não quis? O que o povo fez? Fez o que todo ser humano na terra faz, resistir a Deus. Nossa, irmão, o ser humano pode resistir a Deus? Olha, é o papel do ser humano, só faz isso. Agora, Deus vem de uma maneira sobrenatural, com uma graça irresistível e salva o ser humano. E isso foi assim comigo e com você. Irmãos, nós éramos tão duros que Deus teve que usar a graça irresistível em nós para nos resgatar. Tão ruim que a gente era.
Então não pensa que nós somos diferentes de quem não crê em Cristo. A diferença é que você recebeu um presente. Mas a casca é tão ruim quanto a de quem não crê. Percebe? Então, isso que você vê aqui, Deus cuida. Deus capacita. Deus é misericordioso. Vê Jesus aqui no caso, como essa parábola tem a ver com Israel. Jesus ainda vai estar entre eles mais uns 6 meses. Vão haver milagres poderosos, como por exemplo a ressurreição de Lázaro. Lógico que ninguém pode ser salvo por milagre. Mas os milagres apontavam que Jesus era o Cristo, pô. Sinais messiânicos que o evangelista Mateus não cansa de repetir, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta tal, para que se cumprisse o que foi escrito pelo profeta tal, mostrando: Israel, acorda, abre os olhos, olha o que Jesus fez. Mas irmãos, diante disso aqui, qual é o meu papel? Deus, me ajuda. Eu confio que o Senhor é um Deus que cuida. Eu confio que o Senhor é um Deus que capacita. O Senhor sabe da minha dificuldade. O Senhor sabe que tudo isso que o pastor está falando tem um monte de coisa que eu não estou conseguindo fazer. Me ajuda, eu quero fazer o certo. Me capacita. Porque essa parábola mostra que nós podemos confiar na longanimidade, na bondade de Deus. Da mesma maneira que ele deu mais tempo para Israel. E muitos foram alcançados nesse tempo, após a formulação dessa parábola. Ele também dá oportunidade para os seus filhos, capacita os seus filhos. Graça transformadora vem sobre os seus filhos. E você se move. Mas você experimentou reconhecer as suas dificuldades, as suas lutas diante de Deus? Sinceramente, coração rasgado. Esse é o ponto que eu quero chegar. Amém? Vamos seguir. Versículo 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Veja que interessante, irmãos. Esse texto mostra uma coisa importante. A Bíblia tem vários textos que mostram que espíritos malignos, em determinadas circunstâncias, segundo a autorização de Deus, podem trazer enfermidades físicas. Agora, nem toda doença é provocada por espírito maligno. Por quê? Porque o pecado que habita no meu sangue vai culminar na morte. O caminho da morte é a doença. Nosso corpo está literalmente se desintegrando. Alguns mais rapidamente, alguns mais lentamente. Alguns estão mais próximos, outros não. Mas assim, uma coisa talvez você nunca pensou. No velório de alguém nós vamos aqui. A pergunta é, quem é o primeiro? Você sabe? Eu não. Mas é uma realidade. Percebe? Então o que acontece? Espíritos malignos podem causar doença. Essa mulher estava encurvada, corcunda. Jesus chamou ela e curou-a. Imediatamente ela glorificou a Deus. Irmãos, foi uma correção física instantânea. Sabia que Deus, se Ele assim quiser, Ele pode fazer isso hoje? E o faz, quando Ele bem entende. Agora, Ele também pode trazer uma cura via médico.
Deus não é obrigado a agir sobrenaturalmente. Ele age como ele quer, mas é o mesmo Deus. Da mesma maneira que hoje existem pessoas afligidas por espíritos malignos, que causam doenças. Entendeu? Agora, a questão do cristão, os espíritos malignos são limitados por Deus. O maior exemplo da Bíblia é Jó. Entenderam que Jó é exceção, uma série de coisas, tal. Mas nós temos que entender que é limitado. Amém? Então a mulher foi curada, o espírito maligno saiu, imediatamente ela glorificou a Deus. Agora olha o que aconteceu, versículo 14. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou o jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar dessa prisão no dia de sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por eles. Olha que interessante. O cuidado dos animais para os fariseus era mais importante do que a cura no sábado. No sábado, o camarada acordava na pequena propriedade dele, soltava o jumentinho da manjedoura, que era o local de comer, e levava no local de beber. Isso é um trabalho. Fazia isso com o seu gado. E ninguém falava nada. Aí Jesus vai no ponto. Essa filha de Abraão aqui, essa serva de Deus, é menos importante que a sua vaca. Percebe a que ponto chegou a prática dos fariseus? Irmãos, da mesma forma, eu já vi pessoas que foram curadas por Deus e sequer se converteram. Eu conheço o caso de uma moça que Deus curou milagrosamente ela na UTI. Ela saiu da UTI para bater no marido. Uma vez me deram testemunho. Já pensou Deus curar a pessoa na UTI, ela saiu da UTI para bater no marido? Aí você fala: Deus, não acredito que o Senhor curou. Como que o Senhor curou? E aquele irmão que era uma bênção morreu. É isso, Deus? É isso, eu sou Deus, eu quis curar ela e quis chamar esse. Eu sou Deus. Não te devo satisfação. Lógico que Deus é amoroso, né? Não sei se ele ia falar sim ou não. Eu estou falando, né? Estou tendo a ousadia de... Mas é assim, irmãos. Muitas vezes nós vemos Deus fazer coisas na vida das pessoas e nós não entendemos. E eu fico dodói por isso. Como que Deus fez aquilo? Não agiu da forma que eu esperava. Irmãos, nem sempre Deus vai agir da forma que você espera. Deus é misterioso em seus caminhos, Ele sabe como fazer. Todos os nossos dias foram escritos no seu livro. Só que nós não temos capacidade de entender os atos soberanos de Deus. Amém? Vamos a mais alguma aplicação? Veja. Eu peguei aqui uma coisa bem interessante. Em Cristo nós somos fortes. 2 Coríntios 12, 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E aí eu separei 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele
toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmão, está com dificuldade, entendeu que a coisa não está correndo bem, entendeu que não está fazendo certo, se humilha diante de Deus. Fala para Deus o que tem que ser falado. Abre o jogo. Reconhece. Coloca Deus na posição de Deus. Você na posição de servo. E no momento oportuno, Ele vai te exaltar. Você vai vencer. Capacitado pelo poder do Espírito Santo, você vai obedecer a palavra. Você vai conseguir chegar lá. Mas tudo resulta em colocar Deus na posição de Deus e você na posição de servo. Se humilha, reconheça. Fala para Deus o que está errado. Confesse suas falhas a Deus. Peça a graça dele. Entendeu? Aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus tem uma obra, Deus tem um projeto, Ele não vai falhar, Ele vai fazer. Muitas das situações que você tem passado são consequências desse plano de Deus, que vai ser cumprido. Por isso que eu falo, converse com Deus, ore a Deus, reconheça o que está errado, e a graça dele vai te fortalecer e te capacitar. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu quero orar nessa noite, Senhor, que nós possamos ter uma vida de reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas dificuldades e das nossas lutas pessoais. Senhor, que a tua graça capacitadora venha agindo poderosamente em nós, que de maneira simples nós possamos nos achegar a ti, possamos nos humilhar diante do Senhor e que possamos receber o teu poder agindo em nós. Capacita teu povo para toda boa obra. Senhor, nos ajuda a estarmos andando em novidade de vida, praticando boas obras, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.